O hábito de ranger os dentes dormindo é chamado de bruxismo. A prática tem relação direta com o lado emocional e deve ser tratada. Veja os detalhes em uma entrevista com a ortodontista Maria Fernanda Aranha. Muito bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, vocês já ouviram falar em bruxismo? Se não, vão ouvir agora. Eu estou aqui com a ortodontista, doutora Maria Fernanda Aranha, e vai explicar para nós. Doutora, o que é o bruxismo? Tudo bom? Tudo jóia. O bruxismo, ele é um distúrbio de origem emocional, né? Podendo ser manifestado em crianças ou em adultos. Como é que são os primeiros sintomas? A pessoa percebe que a criança ou o adulto tem esse bruxismo? Então, os sintomas podem ser identificados em casa, a mãe pode observar um ranger de dentes muito alto, né? Muito alto mesmo, que conscientemente, às vezes, a criança ou o adulto não consegue fazer. E no dentista, a gente nota sinais de desgaste abrasivo do esmalte ou a camadas mais profundas do dente. Aí, nesses primeiros sintomas aparecendo, vamos dizer que se trata de uma criança. Vamos criar um personagem aqui. A criança começa a ranger os dentes durante a noite, dormindo, né? Durante o sono. Os pais, percebendo isso, eles devem acordar a criança ou no dia seguinte procurar um profissional, um dentista. O que deve se fazer diagnosticando esse tipo de sintoma? Não, o mais recomendado é procurar uma orientação profissional. Então, o dentista, ele é especializado para identificar esses sinais, como eu falei anteriormente. Então, na consulta, a gente observa esses sinais de desgaste abrasivo dos dentes. Em camadas mais profundas do dente, a criança pode ter sensibilidade dolorosa por conta da proximidade da inervação dentária. E a orientação que a gente passa para os pais é procurar uma ajuda psicológica. Ou seja, a origem desse problema não é um problema físico, é uma origem psicológica, isso tem um abalo emocional que a criança ou o adulto pode estar tendo e precisa de um tratamento. Como é que é isso, doutora? Isso, a origem é exclusivamente psicológica, tá? Então, a criança ele é classificado como um hábito deletério, como roer unhas, como morder lábios, como uma sucção de polegar. Então, o bruxismo, ele é desencadeado por origem emocional. Isso pode ser manifestado exclusivamente por uma fase de sucção mal resolvida, que leva do nascimento até os 3 anos de idade. Então, se a criança não teve essa fase muito bem resolvida, que isso se resolve geralmente com a amamentação materna, ela pode realmente desencadear em alguma maneira, e o bruxismo é uma delas. Em relação à amamentação e chupeta também, a criança tem uma idade que ela pode ou deve, depois de diagnosticar que isso pode ser um dos problemas, um dos motivos do bruxismo, ela deve utilizar a chupeta até determinada idade? E qual seria essa idade, se é que deve? Então, a amamentação a gente orienta assim, quanto mais possível, né? Então, quanto mais a mãe puder estar exclusivamente ali para poder fazer a amamentação do bebê, melhor. Quando isso não é possível, a orientação realmente, para satisfazer essas necessidades físicas e emocionais da criança, a chupeta é um aliado, é lógico, com uma orientação adequada. Tá? Então, até os 3 anos, a gente considera normal o uso da chupeta, por conta, assim, não é por causa da chupeta que vai estar desencadeando alguns problemas oclusais mais para frente. Pode ter desencadeado, mas são problemas que acabam sendo resolvidos mais facilmente. E aí a criança vai estar suprindo essa necessidade de sucção. Bom, então esse ranger dos dentes é involuntário, a criança não sabe que está tendo, os pais podem de repente ficar assustados e o ideal é que procure um profissional para tentar identificar, não é isso, doutora? Isso, é um movimento involuntário, um movimento de lateralidade da mandíbula intermitente, o bruxismo, então realmente é involuntário, a criança não consegue controlar. Por isso que a orientação que a gente diz, o dentista tem esse papel também, identificou no consultório, orientar a mãe, vamos ver se não está tendo um distúrbio aí de relacionamento da criança, desavenças no lar, pais muito autoritários, dificuldade no relacionamento na escola, alguma coisa também essa criança pode estar desencadeando por conta desse atrito que ela está tendo com ela mesma. A criança, ela precisa de um momento de introspecção, de um momento dela, né, para ter um sono mais tranquilo. Aliado a esse tratamento, acompanhamento psicológico, é bom ter alguma coisa que minimize o atrito dos dentes, doutora?
Isso. O dentista ele vai intervir nessa área, né, na consequência que o bruxismo causou. Então, assim, o desgaste abrasivo dos dentes ele é controlado. Geralmente, a gente usa umas placas de mordida para proteger o esmalte dos dentes. E com isso, a gente pode, às vezes, desprogramar até a mordida do paciente, levando ele para uma outra situação que ele acaba também ajudando nesse processo. Atividades físicas também é importante, né? Ajudam também. Então, hoje em dia, com muitas coisas para a criança fazer, é importante que ela tenha um momento de atividade. Então, a atividade física ela promove esse bem-estar e com certeza vai estar ajudando também na evolução para uma melhora desse bruxismo. Bom, então você, telespectador que nunca ouviu falar, já sabe o que é bruxismo, como é que ele surge, os porquês e algumas dicas para tratamento. Nada melhor do que conversar com uma profissional. Muito obrigado, doutora Maria Fernanda Aranha. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Eleições 2012, veja agora a agenda dos candidatos para este feriado. ACM Neto do DEM visita as ilhas de Salvador. Ele vai a Bom Jesus, Paramana, Santana e Praia Grande. Hamilton Assis, do PSOL, participa do Grito dos Excluídos no desfile do 7 de setembro. Em seguida, vai à lavagem do Coroado, no bairro de Pau da Lima. À tarde, o candidato participa da festa de aniversário do Clube Ipiranga, no bairro de Vila Canária. Mário Kertes, do PMDB, tem reunião pela manhã com a equipe de marketing e comunicação. Em seguida, tem reunião com colaboradores sobre educação. À tarde, grava programa eleitoral. Nelson Pellegrino, do PT, concede entrevista a uma rádio e, em seguida, grava o programa eleitoral. Rogério da Luz, do PRTB, grava programa eleitoral pela manhã e pela tarde. E o candidato Márcio Marinho, do PRB, não enviou sua agenda de campanha até o fechamento desta edição.